Esses são os 4 principais nomes aí na briga pelo Heisman Trophy, o prêmio dado ao jogador mais espetacular da temporada do College Football até agora na temporada, depois de 5 semanas aí passadas de temporada regular. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Cover Sports. Hoje para falar de College Football, tá? Já passamos aí 5 semanas, igual eu falei. E como o College Football costuma ter ali algo em torno de 12 a 13 semanas de temporada regular, eu acho que é muito importante já a gente começar a falar sobre essa parte de premiações, porque estamos caminhando para metade da temporada já quase, né? São 12 semanas, estamos indo para a semana 6, então é praticamente aí a metade da temporada, né? Eu separei aqui 4 nomes que estão brigando fortemente aí pelo Heisman Trophy, mas também separei algumas menções honrosas aí, jogadores que podem acabar entrando nesse bolo aí, porque nesse ano tem uma coisa que o College Football está sendo é imprevisível, né? As coisas mudam muito rápido semana após semana, mas eu acho que esses 4 nomes aqui estão consolidados depois principalmente depois dessa semana 5, que muitos deles foram testados contra grandes adversários e passaram no teste, né? Então, eu quero começar pelo quarterback de Alabama, o Ty Simpson, né? Eu tava vendo alguns jogos de Alabama e eu cheguei à conclusão de que o time de Alabama que jogou contra a Florida State era e o time de Alabama dali pra frente é completamente diferente. O time melhorou basicamente em tudo, é um time muito mais físico, é um time muito mais letal, e o Ty Simpson é o maior responsável por essa mudança. Tá jogando muita bola, conseguiu uma vitória importantíssima no sábado contra a Georgia, jogando fora de casa, e isso, sem dúvidas, colocou esse resultado até a semana 5, o Ty Simpson já era ali, já tava rondando ali o top 5 do Heisman. Mas depois dessa vitória contra a Georgia, jogando o que ele jogou, né, conseguindo se portar muito bem, conectar passes importantes, esticar a jogada com as pernas também, machucar a defesa de Georgia. Se bem que a defesa de Georgia, cara, não ameaça muito o quarterback adversário esse ano, né? Mas o time ainda assim foi muito eficiente. O time de Alabama foi muito bem jogando contra Georgia fora de casa, e isso é um dos fatores que coloca o Ty Simpson aí na briga pelo Heisman Trophy, né? Ele foi responsável pelos 3 touchdowns de Alabama na partida, né? 2 aéreos e 1 corrido, e sem dúvidas ele é uma peça importantíssima nesse time. É o cara responsável por colocar a Alabama de volta, inclusive, na briga pelo College Football Playoffs. Esse resultado, igual eu falei, coloca o Ty Simpson aí na briga pelo Heisman. Ele foi fundamental nesse jogo, completando 24 de 38 passes para 276 jardas também. Outra coisa interessante é o cuidado que o Ty Simpson tem tido com a bola. O quarterback júnior, né, ele tá no seu junior year, não lançou ainda nenhuma interceptação e já são 13 touchdowns totais na temporada, né? 11 passados e 2 terrestres. Isso mostra aí que ele é um quarterback que não só ataca muito bem, como também cuida e muito bem da bola. Não só o Ty Simpson, como a Alabama terão muitas outras chances aí de solidificar a sua briga pelos playoffs, no caso de Alabama, e briga pelo Heisman no caso do Ty Simpson, porque as 3 próximas semanas de Alabama, os 3 próximos jogos, as 3 próximas semanas são contra adversários ranqueados, né? Alabama enfrenta Vanderbilt, Missouri e Tennessee. 3 jogos muito importantes, 3 jogos que eu não considero nem um pouco fáceis aí para Alabama. Então, vamos ver como é que ele se sai, como que o Ty Simpson se sai. Um desempenho incrível como ele teve contra a Georgia. Se ele repetir contra Vanderbilt, Missouri e Tennessee, cara, eu acho que é muito difícil a gente não ver o Ty Simpson no Final 3, né? Porque o Heisman tem 3 finalistas. Vai ser muito difícil não ver o Ty Simpson nessa briga aí, tá? Outro nome importante é um rosto conhecido aí no College Football, né, cara? O Carson Beck. Muita gente achou que o Carson Beck era carta fora do baralho. Ele estava cotado quando começou a temporada passada. Ele era cotado para estar no topo do draft desse ano da NFL, né? Do NFL Draft 2025. Porém, no final da temporada passada, a temporada regular do college, ele foi muito mal, né? Flertava não, né? Consumava os seus turnovers, sofreu com turnovers, foi muito interceptado. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Muitas dessas interceptações aqui eu colocaria na conta dos recebedores de Georgia, que no passado eram horríveis, tá? Quando não dropavam a bola, deixavam a bola cair no colo do defensor. Isso assim, prejudicou demais o time. Mas o Carson Beck também tem sua parcela de culpa. Ele acabou machucando como se não pudesse piorar. Ele acabou machucando o cotovelo na final da SEC. Ficou de fora do jogo, foi substituído pelo Gunnar Stockton. E no off-season anunciou que permaneceria mais um ano no College Football e se transferiria para a Universidade de Miami. Miami costuma trabalhar muito bem aí com quarterback transferido, né? No passado teve o Cam Ward, que se transferiu
de Washington State para os Canes e foi muito bem. O time só não foi mais longe por causa da sua defesa muito ruim. E esse ano o Carson Beck, e o Carson Beck tá jogando muito bem, tá? Mesmo estando em um novo time, uma nova conferência, né? Ele tem jogado muito bem. Já teve grandes testes aí na temporada, só que todos eles jogando em casa, né? Então vamos ver como é que ele vai sair aí nesse sábado, jogando contra a Florida State, jogando fora de casa, o primeiro grande desafio de Miami fora de casa. Por mais que Florida State tenha perdido na última semana para Virginia, o que foi um upset incrível dentro do college football, eu ainda acho que da mesma forma que Miami é muito forte jogando no Hard Rock Stadium, Florida State é muito forte jogando lá em Tallahassee. Então vai ser um grande desafio para o Carson Beck, para Miami, esse jogo fora de casa, e vai ser aí a grande prova do Carson Beck jogando fora de casa também. Então eu acredito que se Miami vencer aí Florida State fora de casa, com uma grande performance do Carson Beck, porque assim, Miami tem grandes vitórias aí, tem vitórias importantes na temporada, né? Venceu o South Florida, o Carson Beck jogou muito bem contra a South Florida. Venceu Notre Dame, o Carson Beck teve uma atuação um pouco tímida, né? Teve uma atuação um pouco tímida ali ofensivamente falando. Venceu Flórida, mas o Carson Beck também teve ali problemas, inclusive de interceptações, né? Então ele não jogou tão bem contra a Flórida, por mais que o time tenha vencido. Eu acho que uma vitória contra a Florida State fora de casa pode acabar fazendo a gente esquecer esses erros que ele cometeu, essas oscilações que ele cometeu. Uma vitória fora de casa contra a Florida State, além de afundar o rival de vez na crise, também coloca o Carson Beck aí firme, mais firme do que nunca aí na briga pelo Heisman Trophy. Então bora ficar, é um jogo também que vai testar bastante, então o Carson Beck, então bora ficar de olho, né? Os números do Carson Beck na temporada regular até agora são de 972 jardas aéreas, 7 touchdowns e 3 interceptações até a semana 5, né? Antes desse jogo aí contra a Florida State. Talvez se você estiver vendo esse vídeo depois do jogo contra a Florida State, esses números tenham mudado. O segundo nome aqui na minha lista é o do Fernando Mendonça, quarterback de Indiana, que tem sido uma das gratas surpresas dessa temporada. Quem assiste college football um pouco mais a fundo já imaginaria que ele teria uma boa performance, porque ele vinha jogando muito bem ano passado em Califórnia e não conseguia aí dar aquele breakout por causa do seu talento ao redor, né? As ferramentas ao redor dele, também Califórnia não era muito bem treinada, fazia com que ele ficasse um pouco limitado. Entrou no portal de transferências, Curt Cinetti, uma das grandes mentes do college football, um dos melhores treinadores do college football, trouxe ele para Indiana e desde então ele tem sido muito consistente, é um quarterback quase que perfeito nas estatísticas, e isso se dá muito pela qualidade que ele tem. A gente sabe também que a ascensão do Fernando Mendonça se dá porque alguns dos favoritos, né, ao Heisman Trophy na off-season, Cade Klubnik, Geddes Meyer, Archie Manning, entre outros, não estão jogando tão bem ou estão abaixo daquilo que a gente espera, né? Então isso acabou fazendo com que ele emergisse um pouco mais. O Carson Beck já estava na watchlist ali do Heisman na off-season. Não só o Carson Beck, eu acho que o Ty Simpson também estava. O Fernando Mendonça não, ele corria por fora do radar, e o desempenho que ele vem tendo aí ao longo da temporada tem feito ele se destacar muito em 2025. Antes da semana 5, o Fernando Mendonça liderava, né, nas casas de apostas aí a briga pelo Heisman Trophy, porque ele já havia sido testado e passado muito bem no seu teste, né? Em 3 jogos aí ele completou 16 touchdowns, ele passou para 16 touchdowns e não teve nenhum turnover. Não foi difícil ver aí especialistas descrevendo ele como um quarterback impecável, quase impecável, né? Ele também teve uma atuação que foi o grande destaque dele nessa temporada até agora, que foi a atuação contra Illinois que na época era o time top 10, é um bom time, o time de Illinois, muito bem treinado, muito bem postado defensivamente, mas foi completamente exposto e trucidado pelo Fernando Mendonça, né? Ele completou 21 de 23 passes para 267 jardas e 5 touchdowns nesse jogo. Essa atuação foi descrita até por alguns especialistas, alguns sites que eu andei lendo, foi descrita como impressionante, né? Insanamente impressionante. Ele teve uma taxa de touchdowns, né, de 22%, que é altíssima pro quarterback, né? Então, assim, ele teve essa atuação contra Illinois foi sem dúvidas o que colocou o Fernando Mendonça mais firme do que nunca aí na briga pelo Heisman Trophy, né? Mesmo sem um desempenho tão explosivo assim contra Iowa na semana 5, ele ainda assim manteve o time invicto, o time tá 5-0, né? E Indiana escapou de uma derrota para Iowa, ou de uma possível derrota, porque o jogo estava empatado, mas
Indiana só conseguiu vencer um jogo difícil, e esse time de Iowa é um bom time, tá? Não é um time ruim. Indiana conseguiu escapar graças a um passe aí de 49 jardas do Fernando Mendonça no finalzinho do jogo, nos segundos finais, que acabou sacramentando aí a vitória de Indiana dos Hoosiers e mantendo o time invicto, né? Ele já, nessa partida, inclusive contra a Iowa, ele somou 233 jardas, 2 touchdowns e teve a sua primeira interceptação na temporada também. Uma interceptação bem estranha, tá? A pressão acabou chegando nele, apressando ali o passe, ele acabou forçando um passe um pouco mais longo e foi interceptado pela boa defesa de Iowa. Mas ainda assim foi a primeira dele na temporada e o time só ganhou por causa dele, né? Então, depois dessa atuação, eu fiquei com um pouco de dúvida na minha cabeça sobre qual versão do Fernando Mendonça é a oficial, é a real, né? Se é o Fernando Mendonça que teve dificuldades para jogar contra o Old Dominion, por exemplo, que é um time completamente sem expressão no college football, ou a versão do Fernando Mendonça que foi bastante dominante contra o Illinois, um time top 10, né? Mas mesmo se ele tiver no meio termo entre esses dois, ele ainda assim é um quarterback muito eficaz. Então tem que ficar de olho no Fernando Mendonça. Daqui 2 semanas, sem ser nesse sábado, no próximo sábado, o time de Indiana vai ter o seu grande desafio. Já teve um grande desafio jogando contra Illinois, mas o jogo foi em casa. Agora tem um grande desafio fora de casa enfrentando Oregon. Então vamos ver como é que o Fernando Mendonça se sai jogando contra uma das melhores defesas do college football. Vai ser um grande teste para ele. Eu acredito que mesmo com uma derrota, o Fernando Mendonça ainda tem que ser considerado top 3 aí do Heisman Trophy por tudo que ele vem fazendo até agora. Claro que se ele perder o jogo para Oregon e seguir jogando mal, vai ser um problema para ele aí brigar pelo Heisman Trophy. Mas ainda assim é um ótimo quarterback, tem feito aí grandes jogadas, tem montado um bom tape pensando em NFL, tá? Então, sem dúvidas, o Fernando Mendonça precisa estar nessa lista. Bom, meus amigos, e o primeiro lugar aqui nessa lista que eu montei é o Dante Moore, o quarterback de Oregon, sem clubismo nenhum, tanto que hoje nem tô usando camisa de Oregon pra gravar, tô usando uma camisa, essa belíssima camisa aqui de LSU, né, do Justin Jefferson, que eu sou apaixonado pelo que ele fez no college football. O Dante Moore emergiu aí como favorito ao Heisman Trophy nas casas de apostas principalmente, mas da maioria dos sites e analistas aí coloca o Dante Moore como um dos favoritos ao Heisman Trophy, justamente pela vitória na semana 5 contra a Penn State fora de casa. E assim, eu era um cara que eu tinha algumas críticas com relação ao Dante Moore, algumas jogadas que ele tinha, alguns erros que ele cometia contra adversários mais fracos. O Oregon vinha jogando contra adversários mais fracos, né? Jogou contra Michigan State, jogou contra Idaho, jogando contra Oregon State, jogou contra Northwestern também, né? E contra esses times ele cometia alguns erros ali que faziam me preocupar sobre como seria o Dante Moore jogando contra um grande adversário. Mas conforme as semanas foram passando, ele ia cometendo menos erros, parece que ele ia se ajustando, ganhando confiança. E assim, o Dante Moore jogou muita bola contra Penn State. Ele não sentiu nem um pouco a pressão de estar ali no whiteout. Mais de 110 mil pessoas, 111 mil pessoas presentes lá no Beaver Stadium, whiteout. O Happy Valley estava assim, um clima absurdo. E o Dante Moore, cara, jogou gelado. Jogou com uma concentração assim incrível, com uma frieza incrível, né? E quando o quarterback, que é o líder do time, né? Os outros jogadores olham pro quarterback, vê o quarterback num ambiente completamente hostil, calmo, concentrado, fazendo as leituras corretas, e quando precisava esticar a bola ele esticava, tomando as decisões corretas ali. Quando os jogadores veem isso no seu líder, isso automaticamente replica para eles, isso contagia eles, é natural. É por isso que o Dante Moore ganhou de vez a minha admiração. Torço para que ele continue mantendo essa evolução e essa crescente também como quarterback pros Ducks, porque, cara, vamos combinar também, se ele jogando bem, o Oregon vai jogar bem, vai ganhar jogos e vai brigar pelo título, né? Mas assim, foi uma atuação incrível do Dante Moore, né? Foi uma vitória dramática, claro, não foi uma vitória fácil, mas nem precisava ser fácil, né? Ninguém esperava que fosse fácil, mas o Moore liderou ali os Ducks, uma vitória na dupla prorrogação por 30-24 fora de casa, né? Penn State, que na época estava ali ranqueada em terceiro lugar, e foi ali uma vitória. No college football tem um termo muito legal, cara, que eu não sei se na NFL também tem, mas eu ouço geralmente no college football, que é a signature win, né? Que é uma vitória com a assinatura do quarterback, uma vitória que meio que crava o nome do quarterback assim, nas listas e nas análises, né? Essa vitória contra
contra a Penn State, sem dúvidas, foi uma signature win aí para o Dante Moore, né? Que veio transferido de CLA, curiosamente, né? Eu contei isso, a gente tava assistindo o jogo no Discord com alguns seguidores do Cover. E eu falei que o Dante Moore ele tinha se comprometido a princípio com o Oregon, né? Vindo do high school, prospecto 5 estrelas. Eu fiquei bem empolgado na época, só que ele acabou flipando depois o seu compromisso para UCLA. Né, e ficou lá um ano em UCLA, não jogou nada bem em UCLA, entrou no portal de transferência, até porque o programa de UCLA é muito ruim, muito mal administrado e organizado. E no portal de transferência ele foi para Oregon, né? E em Oregon ele ficou um ano como reserva do Dylan Gabriel e agora sob o comando dos Ducks, o que mostra a maturidade dele, né? Então ele tem evoluído bastante. Eu costumo acompanhar os vídeos de Oregon dos bastidores dos jogos. E, cara, é muito legal ver a liderança dele, a forma como ele se comunica muito bem com seus companheiros, como os companheiros confiam nele também. E isso é muito bom, né? Ele demonstrou uma capacidade, assim, de encontrar maneiras de vencer o jogo, encontrar maneiras de levar os Ducks até a vitória. E foi o que aconteceu no jogo contra a Penn State, né? Oregon vencia por 17-3, porque o Dante Moore encontrou maneiras de fazer Oregon pontuar e ganhar o jogo. Só que no quarto período ali, no finalzinho do quarto período, o Penn State marcou 14 pontos sem resposta. O jogo estava 17-3, 14 pontos de Penn State, empatou o jogo, levou o jogo para prorrogação. E assim, na primeira posse já da prorrogação, o Oregon não perdeu tempo, já pontuou, anotou um touchdown, colocou o jogo 24, né? 24 pontos. Depois Penn State marcou um touchdown também, empatou o jogo. Na segunda prorrogação, porque no college é assim, né? Quando os dois times pontuam, vai pra segunda prorrogação. E na segunda prorrogação, o Oregon mais uma vez anotou um touchdown rapidamente aí com o Dante Moore, por causa do Dante Moore. E no drive seguinte, o Dylan Tineman acabou interceptando o Drew Allar, porque o Drew Allar vai fazer uma cagada no jogo grande, isso é óbvio, né? E isso sacramentou a vitória de Oregon. Mas, em resumo, o Dante Moore encontrou maneiras de levar os Ducks até a vitória. Ele tem encontrado maneiras de levar os Ducks até a vitória e nesse jogo foi isso que ele fez. Os seus números na temporada até agora são impressionantes: 1.210 jardas aéreas, 14 touchdowns e apenas uma interceptação. Ele está em uma evolução aí semana após semana, né? Segundo coloquei aqui nas minhas anotações. O Dante Moore e os Ducks estão 5-0, né? E enfrentarão, igual eu falei para vocês, Indiana na próxima semana, sem ser nesse sábado ou no próximo. Em um confronto que vai colocar basicamente frente a frente aí dois dos principais jogadores aí na briga pelo Heisman Trophy, certo? Bom, eu coloquei alguns nomes aqui como candidatos à surpresa que podem entrar nessa briga pelo Heisman Trophy ou voltar para a briga pelo Heisman Trophy, né? Eu coloquei aqui o John Mateer, que por mais que ele tenha se machucado, vai ficar algumas semanas fora, dependendo de como ele voltar, ele pode ser um jogador que vai figurar aí na briga pelo Heisman Trophy, porque ele fez, né? Ele basicamente ele liderava o Heisman Trophy até se machucar, né? Então não acho que ele deva brigar no topo, mas é uma possibilidade. Ele voltando bem, de lesão, nada impede aí que ele claro, tem que jogar muito bem para conseguir desbancar Fernando Mendonça, Dante Moore, Ty Simpson, etc. Mas eu achei válido colocar o nome do John Mateer aqui. Outro nome interessante, cara, é o Trinidad Chambliss, quarterback lá de Ole Miss, tá? O Trinidad Chambliss tem uma das histórias mais legais, assim, do college, né? Ele saiu do high school sem estrelas nenhuma, né? Não recebeu nenhuma bolsa de um time da FBS, por pior que seja o time da FBS, não recebeu bolsa, o Trinidad Chambliss. Ele acabou indo jogar em Ferris State, né? Ferris State, um time da segunda divisão, não é nem da FCS, é da D2. Né? Lá ele foi campeão com o Ferris State e venceu o Heisman, né? o Heisman lá da D2. Com isso ele entrou no portal de transferência, foi para o Ole Miss, o Lane Kiffin trouxe ele para o Ole Miss e ele era reserva do Austin Simons, e com a lesão do Austin Simons, ele entrou aí no lugar do Simons, e desde então tem sido fundamental aí para essa campanha invicta de Ole Miss, tá? Inclusive foi fundamental na vitória de Ole Miss sobre a LSU, teve 314 jardas passadas, um touchdown, e correu para 71 jardas. Então assim, ele é um jogo, inclusive é um dos fatores que faz com que ele, para mim, seja melhor continuar como titular do que quando o Austin Simons voltar de lesão, colocar o Austin Simons. O Trinidad Chambliss, ele corre muito bem com a bola, ele consegue esticar as jogadas, ele consegue machucar a defesa adversária correndo com a bola também, né? Ele é comparado ali a nível de college, tá, pessoal? Não nível de NFL, mas ele é comparado a nível de college com o Kyler Murray, como o Kyler Murray era lá em Oklahoma, e o Kyler Murray venceu o Heisman, né, lá em Oklahoma.
E ele havia tido atuações, e ele teve atuações, né, jogos seguidos com mais de 400 jardas passadas antes da semana 5, né? Na semana 5 ele enfrentou a boa defesa de LSU e ainda assim conseguiu colocar 314 jardas na defesa de LSU. Outro nome interessante também para essa lista é o Joe Aguilar, né, quarterback de Tennessee. Por mais que ele Tennessee tenha sofrido para ganhar de Mississippi State, né, no último sábado, agora na semana 5, só venceu porque o Joe Aguilar ajudou, né? Ajudou o time a escapar desse susto aí na prorrogação, né? Ele liderou uma campanha ali no final do jogo crucial pro empate de Tennessee, que levou o jogo pra prorrogação, e na prorrogação o time ganhou, né? Então eu coloquei ele aqui como uma menção honrosa, muito porque ele é atualmente na FBS ele é o jogador ativo com mais jogos consecutivos, são 29 com pelo menos 200 jardas passadas. A atuação que ele teve no primeiro tempo contra a Georgia pra mim foi incrível, diz muito sobre o que é o Joe Aguilar, então ele precisa estar nessa lista aqui, tá? Outro nome interessante é o Jayden Maiava, quarterback de USC. Apesar da derrota de USC na semana 5, né, perdeu pra Illinois, eu não acho que isso mancha a temporada do Jayden Maiava, tá? Porque o USC tem um problema crônico dos times treinados pelo Lincoln Riley, que é basicamente não ter defesas ruins, né? Mas ofensivamente o time é muito bom. A dupla Jayden Maiava e Makai Lemon é incrível, e ele é o quarterback que tem o QBR, né? O quarterback rating mais alto do college football nessa temporada, né? É praxe do Lincoln Riley conseguir desenvolver muito bem quarterbacks. Então ele é uma boa aposta assim para menção honrosa, um jogador que pode acabar entrando aí na briga pelo Heisman Trophy, mas tá num time um time que não ajuda ele em nada, mas ainda assim é um baita nome, é um cara que merece muito aí a gente ficar de olho nele, que é um bom quarterback. Bom, e para não ter só quarterbacks, eu coloquei um wide receiver aqui, porque não dá para falar de Heisman e não botar esse cara aqui, que senão eu vou estar maluco, vocês têm que me interditar. Obviamente o Jeremiah Smith, né, o melhor wide receiver do college football hoje. Existiam comparações entre ele e o Ryan Williams, mas assim, o Jeremiah Smith é muito wide receiver. Ele já é um cara de NFL, ele tá só no seu segundo ano, né? Ele se destaca por ser o melhor, pra mim, o melhor não quarterback do college. Então, se você falar o melhor jogador do college que não seja o quarterback, você fala de Jeremiah Smith. É uma das principais peças aí do ataque de Ohio State, campeão nacional. Ele é o melhor recebedor nas casas de apostas aí. É o recebedor com mais chances aí, segundo as casas de aposta, para vencer o Heisman, tá? Então eu colocaria ele como subestimado aí nessa briga, porque o cara joga muita bola. Não preciso falar muita coisa do Jeremiah Smith aqui também, né, galera? Mas é isso. Em resumo, a corrida pelo Heisman Trophy atualmente, segundo as casas de apostas, é liderada pelo Dante Moore, mas muita coisa pode mudar. Vale demais a gente ficar de olho aí semana após semana, porque esses quarterbacks ainda vão ser testados. O Heisman Trophy ele acontece só em dezembro, então muita coisa vai acontecer ainda, muita água vai passar por baixo da ponte. Dezembro ou janeiro, nem lembro, galera. Trabalhei o dia inteiro, acabei, já fui embora. Mas eu acho que vale muito a pena a gente ficar aí de olho aí. Muita coisa pode acontecer, nomes podem acabar caindo, nomes podem acabar surgindo. Eu queria que você comentasse aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou desses nomes. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou desse vídeo, aquele ritualzinho básico de YouTube, né? Curte aqui, compartilhe com aquele seu amigo que ama college football, que ama futebol americano. Se inscreve se você não for inscrito e é isso. Espero que vocês gostem desse novo formato aqui do nosso canal, com mais conteúdo sobre NFL, college basketball, NBA, WNBA, Euroleague, enfim. Cover Sports agora, tô ansioso pro futuro, hein, galera, tô ansioso, mas é isso, nos vemos numa próxima aí pra falar de NFL, pra falar de college, tamo junto demais, forte abraço, beijo, tchau.